Olá, bom dia. Muito bem-vindo ao nosso encontro dominical para o estudo e reflexão da Palavra de Deus. É uma alegria ter a tua companhia nesse momento. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Vitória sobre o Medo e vamos falar hoje sobre vitória sobre o medo da pressão do grupo. O grupo, ou as pessoas que nos cercam, a cultura em que a gente vive, ela nos pressiona muitas vezes para nos encaixarmos, para nos moldarmos ao formato que ela deseja. Isso é muito forte na cultura em que nós vivemos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa pressão que muitas vezes a gente sofre diante de certas situações, certas circunstâncias que nos desafiam a reagir, às vezes com medo, e podemos ceder à pressão, ou resistir a essa pressão e agradar a Deus. Então eu queria convidar você para ler um texto que é um referencial aqui para a nossa meditação de hoje, que está no livro de Provérbios 29 e 25. Um versículo de Provérbios 29 e 25, que diz o seguinte: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Interessante isso. Temer as pessoas é uma armadilha. Quem teme as pessoas pode cair em armadilhas, pode cair em ciladas, mas quem teme a Deus, quem confia no Senhor, esse está seguro. E é interessante que Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o temor a Deus. Ou seja, quando Deus é grande, quando Deus é respeitado, quando Deus é honrado, então aí começa a sabedoria. A sabedoria está ligada ao nosso relacionamento com Deus, o quanto a gente admira Deus, o quanto a gente segue as orientações de Deus, o quanto a gente respeita Deus, o quanto a gente leva Deus a sério, né? E tem um autor que ele diz o seguinte, no livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele diz assim: qualquer coisa que diminua o temor de Deus irá intensificar o temor do homem. Ou seja, é mais ou menos o que Provérbios está dizendo. Quando as pessoas ficam grandes demais e Deus fica pequeno, então o medo das pessoas aumenta. Quando Deus diminui e as pessoas crescem, então o medo na nossa vida aumenta. Mas quando Deus fica grande e as pessoas ficam pequenas, o medo diminui, porque nós confiamos em Deus e estamos seguros. E eu queria colocar isso aqui numa ilustração, que é o que a gente vai comentar um pouquinho nessa manhã, sobre essa pressão que muitas vezes acontece na nossa vida. O crente, o cristão, aquele que teme a Deus, aquele que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que deposita toda a sua esperança e confiança no Jesus que morreu, que foi sepultado e ressuscitou, conforme diz o Evangelho. Então, quando você entra no reino de Cristo, você passa a viver segundo a vontade de Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Rei do reino e você um servo de Cristo. Você está ali para viver de acordo com a vontade desse Rei. E esse Rei é bom, é agradável, é gracioso, é amoroso, é o Rei que morreu na cruz para nos salvar. Então nós que entendemos o Evangelho de Jesus, nós não temos dificuldade alguma em submeter a nossa vida, a nossa vontade, nossos desejos
a esse rei que está governando o seu reino. Portanto, para entrar no reino de Cristo, precisamos aceitar a Cristo como rei da nossa vida. Ele agora é quem manda, é as diretrizes dele, é o evangelho dele, é a doutrina dele. Então nós nos submetemos a ele. Mas quando você participa do reino de Deus, do reino de Cristo, você ainda está vivendo nesse mundo, está vivendo nesse outro, nessa outra cultura. Você é transportado, a Bíblia diz, Paulo vai dizer isso, que nós somos transportados por Deus e nós somos retirados do reino deste mundo, do reino das trevas, do reino do anticristo, e somos transportados para o reino de Cristo e passamos a viver no reino de Cristo. Mas ainda estamos vivendo nesse mundo. Um mundo que não entende Deus, que não compreende Deus, que não aceita a vontade de Deus, que não recebe a ética e a moral de Deus, conforme está na Bíblia. Então existe uma pressão desse grupo, existe uma pressão do mundo para colocar o cristão na forma do mundo. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, não se amoldem a este mundo, mas renovem a mente de vocês, renovem o entendimento de vocês, para que vocês percebam o que o mundo está fazendo, para pressionar vocês. Essa é uma outra série que nós vamos ter, que é discernindo, né? Ter a mente de Cristo. Ainda não defini o tema da série, mas vai girar em termos de como ter a mente de Cristo e discernir as coisas com a mente de Cristo. Mas voltando aqui para o nosso tema. Então nós temos a narrativa bíblica da ação de Deus, de quem é Deus, o que Deus quer, o que Deus planeja, o que Deus deseja para a humanidade, como Deus quer se relacionar com as pessoas. Essa é a narrativa bíblica que vai chegar em Jesus como Salvador, Senhor, e continua e vai chegar lá em Apocalipse com novo céu, nova terra. Então tem toda a narrativa bíblica, tem o plano de Deus, de redenção das pessoas, redenção do mundo. Em Cristo Deus está fazendo nova todas as coisas, certo? Mas você tem também aqui a narrativa da cultura, a narrativa do mundo sem Deus, a narrativa de uma cultura que é contra os princípios do Evangelho de Cristo, contra a ética e a moral do Evangelho de Cristo. E quando essas narrativas se cruzam, se você está vivendo na narrativa bíblica e você vai ter um momento na sua vida que vai ter um cruzamento, e ali nesse cruzamento é que você vai sentir a pressão do mundo, a pressão do grupo que produz medo. Eu quero deixar com vocês aqui alguns exemplos do que eu estou falando agora. O primeiro deles está registrado no livro de 1 Samuel 15, 24. É a narrativa de Saul. O rei Saul recebeu uma ordem de Deus para lutar contra os amalequitas e destruir os amalequitas. Já de uma longa data, esse povo vinha causando mortes, assassinatos, invasões contra o povo de Deus. Eles agiam de uma forma muito covarde, muito cruel contra o povo de Deus, e isso durou séculos, até que Deus decidiu que chegou a hora de dar o castigo a esse povo, punir esse povo amalequita. E Saul foi incumbido, então, de executar o castigo de Deus. Só que ele venceu a batalha, ele reuniu o exército de Israel. Você deve lembrar que o exército de Israel ele era formado pelas tribos, né? Pelas tribos. Às vezes havia 11 tribos, 12 tribos, 10 tribos, depende da ocasião e do contexto. Então, Saul reúne esse exército e ele parte para a guerra e ele vence. Conforme Deus tinha ordenado, ele venceu.
Quando ele está voltando da batalha, ele encontra com o profeta e o sacerdote Samuel. E Samuel vai dizer para ele: você cumpriu o que Deus falou? Ele diz: sim, cumpri integralmente, cumpri totalmente o que Deus ordenou, está tudo certo, eu fiz a vontade de Deus. E aí Samuel escuta, né, o mugido lá do gado, o barulho do gado. Ele diz: que é esse barulho que eu estou ouvindo aqui? Você poupou? Ele diz: ah, Samuel, é que esse gado, essas ovelhas, esses bois, isso eu reservei para fazer um sacrifício para Deus. E Samuel diz: olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus prefere obediência ao invés de sacrifício. Isso é um termo muito interessante para a teologia cristã. Muita gente achando que Deus quer sacrifício das pessoas. Há muitas pessoas se auto-sacrificando, porque acha que dessa forma, fazendo um sacrifício para Deus, vai agradar a Deus. Mas o que Deus quer é obediência, né? Então, diante da pressão, Saul cedeu. Olha o que ele diz: pequei, disse Saul. 1 Samuel 15, 24. Pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Então o rei, né, cedeu por medo. Ele violou a ordem de Deus porque teve medo da pressão do grupo. Imagina que o exército agora invade, eles arriscaram a própria vida, lutaram bravamente, venceram, e agora eles queriam uma recompensa. É bem possível que, como eu falei, esse exército de Saul, ele é formado pelas tribos, e cada tribo tinha o seu líder, tinha o seu comandante, e tinha também o comandante geral, que era o comandante subordinado a Saul. É bem possível que esses comandantes das tribos, eles pressionaram de alguma forma o rei, querendo os despojos, querendo ficar com o lucro da batalha, e Saul, sabendo que não era para fazer isso, que Deus tinha deixado a ordem, Saul cede, e ele diz: eu cedi por medo dos soldados. Ou seja, Saul se viu pressionado pelo grupo, e entre escolher a vontade de Deus e a vontade do grupo, ele escolheu a vontade do grupo. Nesse caso, o grupo ficou grande e Deus ficou pequeno. O grupo ficou enorme diante de Saul e Deus parece que diminuiu. Por isso ele optou pela obediência ao grupo. Mas vamos agora para o Novo Testamento. O Evangelho de João, no capítulo 12, verso 42 e 43, também tem uma situação envolvendo Jesus e os líderes dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso muito forte na época de Jesus, eles tinham uma influência muito grande sobre a sociedade, sobre a política, né? É interessante que no tempo de Jesus, Israel era uma teocracia, então a política era governada pela religião, e aqui os líderes dos judeus, eles estão se opondo a Jesus, eles estão questionando o ministério de Jesus. Eles não aceitam Jesus como o Messias, o prometido no Antigo Testamento. E aí, apesar de toda essa oposição a Jesus, ao ministério de Jesus, João diz assim no texto: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Muitos líderes creram em Jesus. Mas, tem um mas aqui, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Vejam aqui de novo a pressão do grupo. Então, esses judeus, alguns líderes
né? Entre os fariseus, que era esse grupo religioso que se opunha fortemente ao ministério de Jesus, dentro desse grupo, alguns líderes creram, mas eles não demonstravam a sua fé, eles não tornaram a sua fé pública, eles não assumiram um compromisso público com Jesus. Por quê? Porque eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Eles ficaram com medo de serem reprovados, rejeitados, de serem expulsos da sinagoga, de perderem a sua posição diante do povo. E o texto diz que eles amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Mais uma vez aqui você pode ver que entre escolher a aprovação das pessoas, entre escolher continuar na sua posição de destaque ou honrosa ali na sinagoga e escolher Jesus, eles optaram por escolher a aprovação das pessoas. Mais uma vez você percebe aqui o que? Jesus ficou pequeno e a aprovação das pessoas ficou grande. Quanto mais Deus é diminuído, mais o medo das pessoas aumenta. Quanto mais Deus fica pequeno, mais o medo das pessoas aumenta. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um exemplo, né, de medo. E há um outro texto que agora é Jesus quem fala para os fariseus, para os líderes dos fariseus, e ele diz assim, João 5,44, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Ou seja, esses fariseus, eles não criam em Jesus, não é porque a mensagem de Jesus fosse confusa, não é porque Jesus fosse incoerente com a sua mensagem, com a sua postura. O que Jesus estava realizando evidenciava que Deus estava com ele. O povo estava entendendo isso. Muitos diziam, mas se Deus não fosse com ele, será que ele faria os milagres que fez? Será que ele falaria do jeito que fala? Será que ele ensinaria do jeito que ensina? Será que a postura dele seria essa se Deus não estivesse com ele? Então, era evidente que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Só que os fariseus não criam por quê? Porque eles procuravam a glória uns dos outros e não se importavam e não focavam na glória que vem de Deus. Ou seja, eles respeitavam, eles valorizavam muito mais a glória que vinha do grupo, o respeito do grupo por eles, a honra que eles recebiam do grupo, do que a honra que eles poderiam receber de Deus, a glória que eles poderiam receber de Deus. Mais uma vez aqui você vê que o grupo ficou grande e Deus ficou pequeno. O grupo ficou valorizado, a opinião do grupo, a honra do grupo, o respeito do grupo ficou muito grande e Deus diminuiu. Por isso eles não conseguiam crer em Jesus. E eu quero terminar aqui, chegando já ao término da nossa reflexão dessa manhã, falando para você de um exemplo positivo, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Para você poder entender um pouquinho, Paulo, ele foi criado como fariseu, esse grupo de fariseus que rejeitavam Jesus, que tinham medo de perder a honra da sinagoga. E Paulo foi criado aos pés dos grandes líderes do farisaísmo, aliás, e dos fariseus.
E ele cresceu ali dentro, ele se tornou um exemplo, ele se tornou proeminente, e ele conquistou posições ali muito importantes. Lembre que ali os fariseus, eles não são só um grupo religioso, eles também têm uma influência política sobre o povo. Então, Paulo estava sendo conduzido, né, educado e treinado para ser um grande líder do judaísmo. E o que acontece? Acontece que surge um grupo de judeus dizendo que Jesus é o Messias. Havia uma grande expectativa na época de Paulo sobre a vinda do Messias. O Messias é aquele que virá para libertar Israel dos seus inimigos. O Messias é aquele que virá, como veio Moisés, e tirou o povo da escravidão. Então agora há uma expectativa de que Deus vai enviar o ungido dele, o Cristo, que é ungido, o Messias, que vai restaurar a nação de Israel, que vai libertar a nação de Israel e vai libertar o mundo da injustiça, da miséria, né, da rebelião contra Deus. Então havia uma grande expectativa. E no tempo do Novo Testamento já tinham surgido alguns messias, algumas pessoas que diziam Messias, mas que eram perseguidos, eram mortos, eram presos e encerrava a carreira de Messias. Então surge agora um grupo de pessoas dizendo que Jesus de Nazaré, Jesus que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, ele é o Messias, porque ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos e ele apareceu aos seus discípulos. Então, de fato, esse Jesus, filho de José e Maria, esse Jesus que veio lá da Galileia, esse Jesus que trilhou ali entre eles, que pregou, que anunciou o reino, que fez milagres, esse Jesus, de fato, é o Cristo, porque ele venceu a morte, ele está vivo. E começaram a pregar e a anunciar esse Jesus. E muitos judeus começaram a crer na mensagem desses discípulos de Jesus. Isso causou um incômodo muito grande e os fariseus começaram então a perseguir esse pequeno grupo de seguidores do Cristo crucificado. E na cabeça de Paulo, como que pode um Messias morrer numa cruz? Porque o Antigo Testamento diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. E o Messias jamais poderia ser maldito. Então, para o apóstolo Paulo, esse grupo que prega sobre Jesus são hereges, são gente que está desvirtuando, distorcendo e confundindo o judaísmo. E eles têm que ser perseguidos, em nome de Deus. Em nome de Deus, eles têm que ser perseguidos. E o que acontece? Acontece que quando Saulo, né, antes de ser Paulo era Saulo, ele vai para Damasco, ele vai para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Né? Jesus se revela ao apóstolo Paulo. Paulo fala, quem és? Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias que você persegue. E naquele instante, Paulo passa a crer que Jesus Cristo é o Messias de Deus. Jesus Cristo é aquele que os profetas do Antigo Testamento anunciaram que viriam. E que quando Jesus viesse, quando o Messias chegasse, então a mensagem de Deus se completaria. E agora, veja a situação de Saulo, que agora convertido se torna Paulo. Paulo agora passa a pregar que Jesus é o Cristo. Que Jesus que morreu na cruz é o Cristo que nos liberta do pecado, da rebelião contra Deus, é o Cristo que trouxe a paz entre Deus e o homem, é o Cristo que veio para ser Senhor de tudo e Senhor de todos,
que venceu a morte, que está sentado à direita de Deus Pai e que voltará. E veja então o que acontece, a reação. Paulo passa a ser agora perseguido. Ele passa a sofrer perseguições, torturas, prisões, por amor a Cristo e a mensagem de Cristo. E qual é a mensagem de Paulo? Que Cristo foi morto, crucificado pelos nossos pecados. Que a salvação não está mais em guardar a lei judaica. A salvação está em Cristo Jesus. Para se tornar povo de Deus, não é preciso mais guardar o sábado, circuncidar, não é preciso ser um cumpridor da lei. É preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que Paulo prega. E agora, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja, a carta aos Gálatas, crentes da Galácia, e ele está escrevendo por quê? Porque Paulo pregou o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho que diz: se você crer em Jesus, você está salvo. Lembra do ladrão na cruz? Ele estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Sem mais nada, só pela fé em Jesus, aquele homem recebeu de Jesus a garantia de que ele estava salvo. A fé é que salva. E as boas obras? Bom, as boas obras é uma consequência de quem é salvo. As boas obras são feitas não para mim, não para me favorecer diante de Deus. As boas obras são feitas para glorificar a Deus, glorificar a Jesus que me salvou. Então a motivação do cristão em realizar boas obras não é para ser salvo, não é para receber o favor de Deus, mas é para glorificar a Cristo que o salvou. E era isso que Paulo estava pregando lá na Galácia. Só que chegou um grupo de judaizantes desfazendo o que Paulo tinha pregado, dizendo que não bastava crer em Jesus, você precisava circuncidar, guardar o sábado, guardar os dias santos, fazer uma série de outras coisas. E Paulo, diz os judaizantes, Paulo está pregando para vocês o Cristo crucificado, mas em outros lugares ele não prega isso. Em outros lugares ele também prega sobre circuncisão, sobre guardar o sábado. Eles estavam confundindo a mente dessa igreja na Galácia. E Paulo escreve então agora em Gálatas 1:10 dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está deixando bem claro para esta igreja: eu não cedo à pressão desse grupo de judaizantes. Eu não cedo a essa imposição que eles estão querendo para que eu mude a pregação do Evangelho, para que eu faça do Evangelho alguma coisa mais agradável, mais palatável. Eu não concordo com isso e nunca vou concordar. Porque se eu quiser agradar as pessoas, eu não serei servo de Cristo. Então Paulo prefere enfrentar a pressão, enfrentar a oposição, inclusive até sofrer as consequências disso, mas jamais ceder a essa pressão. Então, para o apóstolo Paulo, Jesus era muito grande e a pressão do grupo era muito pequena. Tá? E o que ele vai falar à igreja de Tessalonicenses? Que é isso que eu gostaria de deixar com você hoje. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam
nisso cada vez mais. O objetivo do apóstolo Paulo era instruir a igreja para que eles vivessem para agradar a Deus e não para agradar o grupo que pressiona a vida do crente para diminuir Deus, tirar a importância de Deus e colocar as pessoas como muito importantes. Paulo está dizendo, eu estou feliz porque vocês estão procedendo dessa forma, vocês estão vivendo para agradar a Deus. E o meu pedido, o meu encorajamento é que vocês cresçam cada vez mais em agradar a Deus e não agradar a pressão do grupo que está ao seu redor. O que nós temos observado, pelo menos eu tenho observado, não sei se você tem observado isso, mas o nosso país hoje, ele vive debaixo de medo, meus irmãos. Medo. Esse país aqui está sendo governado pelo medo, dirigido pelo medo, orientado pelo medo, impulsionado pelo medo. Há medo em todo canto, há medo em toda parte. Medo produzido por diversos grupos. Medo produzido por diversas pessoas. Então, nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz. Diante de toda essa pressão que existe aí, diante de toda essa pressão que nós recebemos de todos os lados, qual o tamanho de Deus diante dessa crise? Qual o tamanho de Deus diante da crise política? Qual o tamanho de Deus diante da crise da saúde? Qual o tamanho de Deus diante da crise econômica? Como é que nós estamos lidando com isso? Deus está ficando pequeno? Deus está diminuindo? Ou Deus está crescendo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, principalmente como igreja. O que eu tenho visto, percebido, é crentes vivendo com medo. Crentes que estão valorizando mais o homem do que Deus. Crentes que estão valorizando mais as pessoas, mais os indivíduos, parece até que idolatrando pessoas, e Deus está ficando pequeno. E muita gente está com um medo enorme. Por quê? Porque quando as pessoas ficam grandes e Deus fica pequeno, o medo aumenta. E é isso que eu tenho visto. Infelizmente, às vezes eu vou nas mídias sociais e eu fico, se você tiver paciência para isso, porque é preciso um certo grau de paciência e de autocontrole, porque eu leio os comentários. Quando alguém, um pastor, uma liderança, alguma coisa, eu vou ver os comentários. E, gente do céu, a gente vê como que, obviamente que essas mídias sociais não dá para você generalizar, mas há uma grande parcela da igreja que está temendo o homem, ao invés de temer a Deus. Os homens estão ficando grandes, meus irmãos. Os homens estão ficando grandes e Deus está ficando pequeno. E a igreja está sendo possuída, tomada pelo medo. E meus irmãos e irmãs, o que eu peço a você, você que está me ouvindo agora, pratique, busque a Deus, coloque os seus pensamentos em Deus, conheça o Deus da Bíblia, estude o Deus da Bíblia, leia sobre o Deus da Bíblia, ore ao Deus da Bíblia. Porque dessa forma, Deus vai ficar grande na sua vida e as pessoas vão ficar pequenas. O homem não passa de pó. O homem é nada diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O homem, seja qual for o homem, não é nada. Toda a sua arrogância, todo o seu orgulho,
toda a sua prepotência, toda a sua forma de falar, de induzir o medo, de propagar o medo, de dizer que faz, que acontece, que realiza, é balela. Porque quem define se ele vai respirar amanhã é Deus. Se ele vai estar de pé, quem define é Deus. É isso que os homens e mulheres da Bíblia praticavam. Eles sabiam no Deus que eles criam. Eles sabiam que esse Deus é grande, é onipotente, onipresente, onisciente, é sábio, é poderoso. E eles não temiam o que podia fazer o homem, porque eles estavam confiando em Deus, eles estavam abrigados em Deus. Então, meus irmãos, eu quero pedir para você, espante o medo que é produzido pelo homem. Espante o medo que é produzido pela pressão do grupo, pela pressão desse mundo, pela pressão da cultura. Você tem inúmeros exemplos de pessoas que arrogavam poder, que arrogavam orgulho, que diziam que faziam o que aconteciam e já não estão mais aqui. Já foram até esquecidos. Por isso, eu termino pedindo para você refletir. Qual o tamanho do seu Deus nessa crise? Qual o tamanho do seu Deus diante do medo que estão tentando nos impor? Qual o tamanho do seu Deus? Você tem permitido que o medo controle as suas atitudes? Você tem agido e reagido por causa do medo? Como é que está a sua vida hoje com relação ao medo? Como você percebe o medo dirigindo esse país hoje? Como é que você percebe o medo entrando nas casas, entrando na vida das pessoas, entrando na igreja, entrando na comunidade cristã? Como é que o medo está se instalando? E por quê? Será que é que Deus está ficando pequeno? Será que a honra está sendo dada mais ao homem do que a Deus? Quais decisões você tomará hoje para crescer a fim de agradar a Deus? Quais as decisões que você vai tomar hoje para dizer, hoje eu quero tomar a decisão de seguir a Cristo, de ficar com Cristo, de colocar minha esperança e minha vida em Cristo, de obedecer a Cristo. Aconteça o que acontecer, que eu possa permanecer fiel a Cristo. Eu quero tomar decisões hoje de Deus ser maior na minha vida e as pessoas ficarem pequenas, porque elas são pequenas diante de Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que diminuir as pessoas, humilhar as pessoas. Não estou dizendo com isso que a gente tem que desprezar as pessoas. O que eu estou dizendo é que você não pode colocar as pessoas no lugar de Deus, porque elas não cabem no lugar de Deus. Só Deus cabe aonde Ele foi. Só Deus tem o tamanho certo para aquele lugar, que é o lugar da adoração, da reverência e do temor. Tá certo? É isso aí. Eu espero que você, durante essa pandemia, que você possa perceber que o seu Deus é grande. Muito grande. Muito maior do que você pensa. E Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos, que nós não pensamos, mas Ele é capaz de realizar. Tá bem? Espero que essa mensagem tenha trazido esperança, encorajamento para a sua vida, que você possa viver confiando em Deus, confiando na grandeza desse Deus, porque se você está em Deus, você está seguro. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. E eu quero deixar um convite aqui para você, na próxima quinta, aqui no nosso canal, nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico sobre relacionamentos redimidos. Então você está convidado para quinta-feira, às 20 horas, aqui nesse canal, participar desses encontros sobre crescimento. Tá
Tá ok? Fique na paz de Cristo Jesus.